Esse sonho de consumo é o nosso assunto de hoje. Uma serra meia esquadria da Bosch, uma máquina top de linha. Eu vou mostrar para vocês todas as características, todos os detalhes da máquina. Fica aí com a gente que depois da vinheta você vai acompanhar um guia completo dessa máquina, inclusive com aqueles ajustes finos, caso sejam necessários. E eu vou te dar também dicas de como você utilizar uma serra meia esquadria. Antes de eu continuar, aproveita e se inscreve no nosso canal e aciona as notificações para você acompanhar o que está rolando na oficina de casa. Você sabe o que é uma serra meia esquadria? Serra meia esquadria é uma serra para você serrar em ângulos, tanto horizontalmente como verticalmente. Então, ela é uma máquina de bastante precisão e que proporciona fazer encaixes, fazer cortes muito precisos. Essa serra meia esquadria, ela tem um motor de 1800 watts. O disco que ela comporta é um disco de 12 polegadas ou 305 milímetros. Em relação à altura de corte, ela tem 104 milímetros, ou seja, a autonomia de corte aqui na altura da serra, 104 milímetros ou 10,4 centímetros. Já em relação à largura das peças que ela pode cortar, justamente por ela ser telescópica, aí é 335 milímetros, ou seja, a profundidade aqui do carrinho da máquina. 335 milímetros ou 33 centímetros e meio. Ela tem também uma boa autonomia de ângulos de corte, tanto horizontalmente como verticalmente. Para o corte em ângulo na horizontal, para o lado esquerdo, ela vai até 52 graus. Para o lado direito, vai até 60 graus. Então você solta o manípulo que eu mostrei inicialmente sendo colocado, destrava aqui nesta trava vermelha e gira o carrinho para o ângulo que você deseja, para a direita ou para a esquerda. Essa agulha vai mostrar exatamente o ângulo que você está fixando. Existem ranhuras aqui na parte de baixo que permitem o carrinho travar em ângulos específicos. Ângulos que são mais usuais, como 45, 60, 22,5, ou seja, uma praticidade a mais aí. Para os cortes em ângulo na vertical, ela vai de 0 a 45 graus, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. Para você deitar a serra para o lado esquerdo para fazer cortes em ângulo na vertical, ou seja, esse movimento, você precisa liberar uma alavanca que tem na base da máquina. Para o lado direito, continua-se com a alavanca acionada e gira-se a outra trava para que a máquina deite para o lado direito, para se regular o ângulo que se deseja. A gente te orienta como você escolher, como você comprar a sua ferramenta elétrica, por exemplo. E não simplesmente sair comprando por preço. Você entender para que serve a ferramenta, se ela realmente vai ser útil para você, em função do que você vai fazer. Então eu te convido a conhecer os nossos cursos, entra no nosso site oficinadecasa.com.br, vem fazer parte de um novo universo, que é o universo da marcenaria. Eu já sou velho de guerra na área, mas você, eu tenho certeza que vai descobrir um mundo novo. Estamos te esperando. Agora, uma característica dessa máquina muito interessante e muito prática. O que acontece? Esse daqui é o alinhamento de trás da máquina. E ela não projeta nada para a parte de trás dela quando ela faz o movimento telescópico. Ela só vai daqui para frente, ou seja, ela desliza para frente. Inclusive, ela tem esse mecanismo de deslize diferente dos outros sistemas de meia esquadria, onde a gente tem os fusos, que é o caso, por exemplo, da minha outra meia esquadria. Mas o que eu fiz então? Eu tenho aqui um carrinho para uma serra circular, uma serra meia esquadria. Então eu alinhei a parte de trás dessa máquina com o meu carrinho. E com isso eu consigo encostar o carrinho na parede e eu não tenho, ou seja, eu não perco medida para a parte da frente, porque ela simplesmente se projeta em cima dela mesmo.
No caso da minha outra serra meia esquadria, eu preciso manter o carrinho afastado da parede, justamente para essa projeção dos fusos quando vai fazer o movimento telescópico, ou seja, vencer essa distância de corte. É muito importante prender a sua serra meia esquadria ou numa bancada ou num carrinho. Eu aqui no caso já tenho um carrinho para a serra meia esquadria, eu tirei uma e coloquei a outra. A furação logicamente era outra, eu tenho uma chapa de alumínio em cima do carrinho e prendi a serra meia esquadria com 4 parafusos. Prendi pela sua base, ela já vem com essa furação. Isso é muito importante, porque quando você vai fazer o corte, ela não pode se movimentar. Segue comigo até o final do vídeo que tem mais novidade para você. Agora eu vou te mostrar outras possibilidades que a máquina oferece, em termos de apoio, ajustes, então vamos lá. Essa daqui é a base da máquina. Você coloca a sua peça aqui, encostada tanto na base como no anteparo e faz o corte. Essas bases, ou melhor, esses anteparos, eles deslizam para as duas laterais. E isso tem uma função específica. É justamente para que você possa deitar a sua máquina e fazer cortes verticais em ângulo. Então o anteparo ele desliza para não bater aqui na serra. Isso acontece dos dois lados. Além de você poder deitar a sua serra, você também amplia aqui o comprimento onde você pode apoiar a sua peça. Você solta um parafuso atrás, desliza e prende ele novamente. E aí o anteparo fica firme. Outro apoio muito legal é aqui na lateral. Você solta essas duas travinhas vermelhas e prolonga a base da sua máquina. E com isso você consegue apoiar peças mais longas, mais compridas. Esse prolongamento da base do lado direito tem uma pequena chapinha que serve de anteparo para você fazer cortes repetitivos. Então você encosta a peça que você vai cortar aqui na chapa, regula o tamanho, a distância em função do limite da serra e faz os seus cortes repetitivos. O cabo da máquina é bastante anatômico, ele é horizontal, tem uma trava de segurança, você aciona o gatilho e abaixa a serra para fazer o corte. Na parte de cima do cabo tem um interruptor do laser para te auxiliar no corte. A força do motor que está aqui em cima é transmitida para a serra através de correia, a qual se encontra dentro dessa caixa. Ela tem um parafuso limitador de profundidade que trabalha em conjunto com essa chapinha, um recurso muito legal na hora de fazer encaixes, quando você tem que fazer muitos cortes repetitivos numa certa profundidade. Desço a serra até a altura que eu quero. Esse botão vermelho ao lado é justamente para você travar a máquina para poder transportá-la. Aqui tem uma trava justamente para travar o mecanismo deslizante. Isso serve para você utilizar a máquina na vertical e também ajuda no transporte. Aqui é uma haste que justamente abre a capa de proteção quando você abaixa a serra para fazer o corte. Para você fazer a troca do disco, você precisa deslocar a capa para realizar a troca. Eu vou mostrar para vocês, é muito fácil. Inicialmente, mantenha a máquina desligada da força. Sempre que você for fazer algum ajuste, manutenção, limpeza, só ligue a máquina realmente quando você for cortar. Aqui embaixo tem um parafuso, você solta ele com a mão. Soltando esse parafuso, essa haste ela fica pendurada, ou seja, libera a capa.
Aqui nós temos dois parafusos, os quais você pode soltar com essa chave Allen que se encontra na carcaça da máquina. Então você solta o parafuso de baixo para liberar uma grapinha que está presa aqui. Não precisa soltar ele todo, é o suficiente para a grapinha se deslocar aqui do dente da máquina. E o outro parafuso você também dá algumas voltas. Com isso você consegue deslocar aqui a chapa metálica e girar a proteção. E aí você expõe aqui o parafuso que prende a lâmina de serra junto com a flange. Apertar esse botão vermelho que trava o eixo da serra. Com o disco travado, você gira o parafuso que prende a serra no sentido horário, ou seja, é rosca inversa. Você tira o parafuso, remove a flange e aqui você está com o disco solto. Aí você realiza a troca. É muito importante que o furo do disco se ajuste perfeitamente ao eixo da máquina. Se tiver alguma folga no disco que você estiver colocando, você precisa utilizar um anel de adaptação. Até agora eu mostrei para vocês todos os recursos da máquina, ou seja, o que é cada um dos botões, como você regula os ângulos horizontais, verticais e tudo mais. A máquina vem regulada de fábrica, ajustada, aferida. Porém, com o passar do tempo, esse ajuste ele pode sofrer alterações. E aí você precisa então ajustá-la novamente. O ângulo, por exemplo, de 90 fugiu um pouquinho, tanto na vertical como na horizontal, e assim sucessivamente. O laser pode também perder a sua aferição. Os ajustes eles não são complicados, mas basta que você entenda que parafuso, aonde você vai regular e o que você vai regular. O próximo ajuste é em relação à serra estar em exatamente 90 graus em relação à base da máquina, ou seja, esse movimento aqui. Então, ela tem que estar perpendicular exatamente 90 graus em relação à base. Uma das maneiras de você verificar isso é você cortando uma madeira e verificando com um esquadro. Essa seria, vamos dizer, uma situação mais prática. A outra é realmente você encostar na serra e na base um esquadro, justamente para você ter essa visão se o ângulo está correto. Se esse ângulo estiver errado, não estiver nos 90 graus, você precisa mexer em parafusos atrás da máquina. Inicialmente você deve soltar essa alavanca colocando ela para cima, ou seja, a serra vai ficar solta. Depois você solta esses dois parafusos que prendem todo o sistema, todo o conjunto. O ajuste fino é feito através desses dois parafusos, um em cima e outro embaixo. Então é como se você girasse o conjunto, ajustando por esses dois parafusos. Quando você chegar no acerto de 90 graus, ou seja, na aferição, você aperta novamente os dois parafusos de trás para travar o sistema novamente. Eu acabei de te mostrar como você ajusta esse ângulo da serra em relação à base, ou seja, 90 graus. Agora, para fazer os cortes em 45 graus, na vertical, a serra ela deita para um lado ou para o outro. E ela, quando deita, ela tem um batente. Se esse batente desregular, você não tem então um corte vertical 45 graus. E como é que você regula isso? Você precisa soltar a alavanca que eu soltei na outra regulagem, que é a alavanca que trava o movimento aqui da serra, a alavanca vermelha. E você deita então a serra para o lado esquerdo. E aí você faz um corte e faz a medição do ângulo pelo corte que você fez, ou você coloca um esquadro 45 graus para você conferir. Isso vai acontecer tanto para o lado esquerdo como para o lado direito. Se você precisar ajustar o batente para regular o ângulo vertical de 45 graus para o lado esquerdo, você vai ajustar neste parafuso pequeno que está aqui atrás. Este pequeno parafuso. Agora, se o problema dos 45 graus está do outro lado, do lado direito, aí você regula esse outro parafuso aqui. O
próximo ajuste fino é em relação ao ângulo horizontal, ou seja, o alinhamento da serra em função do anteparo que tem aqui no fundo. Ou seja, este ângulo, o ângulo deitado, o ângulo horizontal. E é também muito simples de ser resolvido. Para fazer a verificação desse ângulo, você abaixa a serra, como se fosse fazer um corte, e coloca um esquadro. Você pode cortar uma peça e conferir a peça com o esquadro, ou encostar o esquadro na serra e no anteparo e conferir se está ok. Se for necessário um ajuste fino, você vai usar a chave Allen fornecida com a máquina e vai fazer o ajuste nesses dois furos que aparecem aqui na escala. Esses dois furos, eles estão dos dois lados da escala. Depois que você ajustou tanto o ângulo vertical como horizontal, tem certeza que está ok, você confere essa agulha para ver se ela está na posição correta. Se não tiver, basta você soltar o parafuso que prende ela e ajustá-la. Antes de terminar, eu vou te dar dicas de como você utilizar uma serra meia esquadria. Vamos falar primeiro de segurança, né? Protetor auricular, óculos de proteção e uma máscara contra pó. A gente está mais acostumado a usar máscara, né, ultimamente. Quando você for usar a sua serra, se você tiver que fazer ajustes, trocar disco, ou seja, situações em que você vai aproximar as suas mãos da serra, é importante você mantê-la desligada da força. Preste atenção em cabelos compridos, roupa solta, que possa se enroscar na máquina e causar algum tipo de acidente. Então, atenção acima de tudo. Outras recomendações: sempre fixe a peça que você vai cortar, para que não tenha nenhum problema da peça ser projetada ou ela se soltar e isso causar algum problema. Então fixe muito bem a peça usando a morsa que acompanha a sua máquina e aí você realiza o seu corte com tranquilidade. Agora, como proceder na hora de você usar a sua meia esquadria? No caso dessa peça, é um pontalete quadrado de 65 mm por 65. Eu vou fazer um corte reto nele. Então, o que eu devo fazer? Eu devo funcionar a máquina e abaixar a serra fazendo o corte. É uma peça pequena, é uma peça que está encostada aqui no anteparo e está fixada. Então, simplesmente abaixar a serra e ela vai realizar o corte. Quando você terminar de cortar, espere a serra terminar o seu giro e aí depois você levanta a serra. O porquê disso? Às vezes, quando você levanta a serra e ela ainda está girando, ela pode projetar as peças que estão soltas do lado oposto ao da fixação. Então, para evitar qualquer tipo de acidente, você simplesmente espera ela girar, ela parar de girar e aí você levanta a serra. Quando você tem peças maiores na altura e principalmente na projeção dela aqui no restante da máquina, o que você deve fazer? Você puxa a máquina na sua direção, funciona, abaixa e aí você empurra cortando. Esse é o procedimento. Espero que você tenha gostado desse guia completo. Muitas das coisas que eu mencionei e falei dessa máquina servem para outras. Eu fico por aqui, estou deixando aí mais 2 vídeos muito legais para você assistir e a gente se encontra num próximo programa. Deixa aí seu like pra gente, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais marcando a Oficina de Casa. Um grande abraço!